Eu já trouxe aqui para vocês os heróis mais ricos da Marvel e da DC, e para ser justo, tive que trazer também os vilões. Eles contam com mais bilionários que os heróis, mas será que eles são mais ricos que os seus arqui-inimigos? É isso que veremos no vídeo de hoje. Sebastian Shaw é um dos vilões mais sofisticados e ricos do universo Marvel, conhecido como o Rei Negro do Clube do Inferno, uma sociedade secreta de mutantes e humanos poderosos que buscam dominação mundial. Sua origem começa no século XIX, em uma família pobre de Pittsburgh, nos Estados Unidos. Ele era filho de um operário e cresceu em condições humildes, mas descobre cedo a sua mutação. Ele tem o poder de absorver energia cinética e convertê-la em força, velocidade e resistência sobre-humanas, o que o torna praticamente invencível em combates corpo a corpo. Usando sua inteligência brilhante e ambição implacável, ele sobe na vida como engenheiro e empresário. Nos anos 60, Shaw funda as Indústrias Shaw, uma multinacional gigantesca especializada em tecnologia avançada, defesa aeroespacial e indústrias pesadas. Ele constrói sua fortuna do zero, através de invenções patenteadas, contratos milionários e manipulação no mercado, tornando-se um bilionário com recursos comparáveis aos de Tony Stark ou Norman Osborn. Estimativas nos quadrinhos colocam sua riqueza em bilhões, financiada por fábricas, laboratórios secretos e investimentos globais. Shaw aparece pela primeira vez em Uncanny X-Men 129 de 1980, já como líder do Círculo do Inferno do Clube do Inferno, uma organização elitista inspirada em clubes aristocráticos do século XVIII, cheia de festas luxuosas, intrigas e planos para controlar governos e economias. Ele usa sua fortuna para bancar o clube, construir sentinelas mutantes programadas para caçar os X-Men, financiar experimentos genéticos e recrutar aliados poderosos como Emma Frost, que é a Rainha Branca, ou a Selene. Exemplos clássicos são como o arco da saga da Fênix Negra, onde o Clube do Inferno tenta capturar Jean Grey para usar seus poderes, tudo orquestrado com dinheiro e influência de Shaw. Em histórias mais recentes, como em Arcos de Krakoa, ele continua manipulando mercados, comprando ilhas, criando exércitos de robôs e até ressuscitando graças a tecnologias avançadas que sua riqueza permite. Já Justin Hammer é um dos maiores rivais corporativos do Homem de Ferro no universo Marvel. Sua origem começa como um empresário britânico que emigra para os Estados Unidos e funda a Hammer Industries, uma multinacional especializada em armas avançadas, tecnologias militares e invenções de ponta. Ele constrói sua fortuna do zero, ou com um capital inicial bem modesto, expandindo a empresa através de contratos governamentais, vendas para o mercado negro e concorrência feroz com Tony Stark. Ele aparece pela primeira vez já como um magnata poderoso que odeia Tony Stark, por este dominar o mercado de armas com tecnologias bem superiores. Para derrubar o rival, Justin usa sua fortuna para contratar vilões e equipá-los com armas dele mesmo, como quando financia o Besouro, o Homem Radioativo e o Chicote Negro, fornecendo upgrades mortais para eles atacarem Homem de Ferro. No arco Demônio da Garrafa, Hammer sabota remotamente a armadura de Tony, causando falhas que quase matam o herói e pioram muito seu alcoolismo. Outro momento famoso é que ele compra a identidade do Homem de Ferro de Tony durante o período de falência, criando versões próprias da armadura para seus seguranças, mas tudo saiu de controle. Mais tarde, Justin desenvolve armaduras rivais, vendendo para o governo americano como alternativa ao Homem de Ferro, financiando pilotos como Sasha Hammer, que é a sua neta. Ele também já controlou ilhas privadas, submarinos nucleares e até tentou dominar o mundo com um vírus tecnológico, mas sempre fracassou, obviamente. Simon Stagg é o fundador e CEO da Stagg Enterprises, uma das maiores corporações de tecnologia e pesquisa científica do mundo, com riquezas que rivalizam com a de Bruce Wayne, Oliver Queen e outros magnatas. Simon perdeu os pais em um acidente de avião ainda jovem e, após se formar na universidade por volta dos 22 anos, usou esse patrimônio inicial para construir a sua empresa. Ele transformou sua empresa em um império global, especializado em inovações agressivas em áreas como química, genética, exploração de ambientes perigosos e tecnologias avançadas, incluindo experimentos com artefatos místicos e ressurreição de seres antigos. Isso gerou bilhões em receita anual, com estimativas e análises colocando sua fortuna em torno de 4 bilhões de dólares ou mais, financiada por patentes revolucionárias e negócios que muitas vezes ignoram a ética em nome do lucro. Nos quadrinhos, Simon aparece pela primeira vez ao contratar o aventureiro Rex Mason para encontrar o Orbe de Ra, um artefato egípcio antigo do Egito. Movido por ciúmes, já que Rex namorava sua filha, Simon sabota a missão para separar o casal, mas Rex é exposto à energia do orbe e se transforma no Metamorfo, o Homem-Elemento. Exemplos clássicos incluem a história do Metamorfo dos anos 60, onde Stagg financiou expedições arriscadas ao redor do mundo em busca de relíquias e recursos raros, sempre priorizando o ganho da empresa. Em séries mais modernas, ele já abriu portais para o multiverso sombrio e continua manipulando ciência e magia para expandir o seu império. Já Maxwell Lord, ou Max Lord, é um dos empresários mais
mais ricos e manipuladores do universo DC nos quadrinhos. Max fica rico fundando a Lord Technologies, um conglomerado enorme que produz eletrônicos, armas e tecnologias avançadas, mas o grande salto na sua fortuna vem quando ele descobre que tem poderes meta-humanos de persuasão mental, chamados de Push, que permitem influenciar ou até controlar a mente das pessoas. Nos quadrinhos da Liga da Justiça Internacional dos anos 80, vemos ele usando esse poder secretamente para manipular investidores e rivais, expandindo seu império financeiro rapidamente, se tornando um bilionário. Ele finge ser um benfeitor e financia a formação da Liga da Justiça Internacional, bancando quartéis diplomáticos em vários países, jatos, equipamentos e salário para os heróis. Tudo isso, é claro, com o objetivo de controlá-los por trás dos panos. Exemplos claros são quando ele usa o dinheiro para comprar a influência política, como em arcos onde ele manipula a ONU para apoiar a Liga, ou quando ativa um plano secreto com robôs para dominar o mundo. Mais tarde, ele se torna o Rei Negro da organização Checkmate, uma agência de espionagem internacional, usando sua riqueza para financiar operações secretas e exércitos privados. E olha só, Ozymandias é um dos seres mais inteligentes das histórias em quadrinhos, vindo diretamente do universo de Watchmen de Alan Moore. Sua história começa em 1939, quando ele nasce filho de imigrantes alemães ricos nos Estados Unidos. Aos 17 anos, seus pais morrem e ele herda uma fortuna enorme, mas em vez de gastar, ele doa tudo para a caridade, porque queria provar que podia conquistar o sucesso partindo do zero, inspirado em seu ídolo, Alexandre o Grande. Depois disso, Adrian embarca em uma jornada pelo mundo seguindo o caminho de Alexandre, passando pelo Mediterrâneo, Ásia Menor e Antiga Pérsia. Nessa viagem, ele tem uma visão após consumir haxixe no deserto e decide se tornar um super-herói. Ele volta para a América, treina seu corpo e sua mente até a perfeição e adota o nome de Ozymandias, que é o nome grego do faraó Ramsés II. Mas Adrian percebe rapidamente que lutar contra o crime comum não muda o mundo de verdade. Ele se aposenta como vigilante antes da lei que proíbe máscaras e revela sua identidade publicamente. Com a sua genialidade, ele usa o pouco que tinha investido na bolsa de valores e desenvolve tecnologias inovadoras, como patente de hidrantes elétricos públicos em um mundo onde a energia vem diretamente do Dr. Manhattan. Ele funda sua empresa, ou melhor, um império que produz perfumes, brinquedos, eletrônicos, moda e entretenimento, sempre à frente das tendências graças à sua visão de futuro. Nos quadrinhos, vemos propagandas e produtos com sua marca por toda parte, como bonecos de ação dele mesmo e linhas de produtos que dominam o mercado. Ele também comercializa sua imagem de herói aposentado, vendendo livros de autoajuda e action figures de Ozymandias. Estimativas colocam sua fortuna em bilhões de dólares, o suficiente para financiar projetos secretos gigantescos, como o plano que muda o mundo em Watchmen, envolvendo genética avançada e manipulações globais. E olha só, Norman Osborn crescia em uma família que já tinha sido rica, mas o pai, Amberson Osborn, um inventor fracassado e alcoólatra, perdeu toda a fortuna e se tornou um pai abusivo. Isso marcou Norman profundamente, fazendo ele ficar obcecado por riqueza e poder desde pequeno. Ele jurou nunca ser um fracasso como o pai e começou a trabalhar cedo, enquanto estudava física, engenharia elétrica, administração, química e mais outras áreas de conhecimento na universidade. Já na faculdade, Norman conheceu o professor Mendel Stromm, com quem fez uma parceria para fundar uma empresa de produtos químicos. Eles criaram a Oscorp, que rapidamente cresceu graças ao talento de Norman como inventor e empresário implacável. A empresa se tornou um sucesso enorme, produzindo tecnologias avançadas, armas e pesquisas em várias áreas, o que transformou Norman em um bilionário. Estimativas nos quadrinhos colocam a sua fortuna em torno de 10 bilhões de dólares, financiada pela Oscorp, que é uma das maiores corporações do universo Marvel, rivalizando com a Stark Industries de Tony Stark. Mas Norman não parou por aí. Obcecado por controle total, ele descobriu que Stromm estava cometendo desfalque e usou isso para mandar prender o sócio, ficando com 100% da empresa. Nos quadrinhos, como em Amazing Spider-Man dos anos 60, vemos que ele é um dos executivos mais poderosos que existem, usando os recursos da Oscorp para experimentos secretos. Foi nesses laboratórios que ele encontrou a fórmula do Duende, um soro que aumenta a força e inteligência, mas o deixou louco, transformando o personagem no Duende Verde. Mesmo com prisões, derrotas e períodos de loucura, Norman sempre recuperou sua riqueza, espalhando dinheiro pelo mundo para nunca perder tudo, como mostrado em arcos como Reinado Sombrio, onde ele chega a comandar os Vingadores Sombrios e renomeia a SHIELD para Hammer. Exemplos claros são quando ele financia armas avançadas, compra jornais como o Clarim Diário ou cria exércitos pessoais, tudo bancado pela imensa fortuna da Oscorp. E ainda no universo Marvel, Wilson Fisk nasceu em Nova York, no bairro pobre de Hell's Kitchen, onde sofreu violência doméstica durante a infância, o que moldou sua personalidade obcecada por controle e poder, algo bem frequente por aqui. Ainda jovem, Wilson Fisk matou o próprio pai para proteger a mãe e assumiu o controle da família. Ele começou sua carreira criminal trabalhando como capanga para gangues locais e logo percebeu que o verdadeiro poder vinha do dinheiro e da influência legítima. Suas atividades principais se envolvem o comando do submundo do crime do Nova York, atuando como rei do crime. Fisk controla redes de tráfico de drogas, extorsão, contrabando, lavagem de dinheiro, corrupção política e assassinatos por encomenda. Ao mesmo tempo, ele mantém uma fachada de empresário respeitado e filantropo, investindo em projetos de revitalização urbana em
Hell's Kitchen para ganhar apoio popular e lavar sua imagem. Ele começou com pequenos golpes e extorsões que geraram capital inicial. Com esse dinheiro, fundou as Indústrias Fisk, uma empresa de construção civil que se tornou o principal veículo para sua riqueza legalizada. Fisk usa sua influência para direcionar verbas públicas para suas próprias empresas, inflando custos e garantindo lucros exorbitantes. Ele também controla várias subsidiárias em setores como imobiliário, transporte marítimo, finanças e mídia. Mesmo após prisões temporárias, como em arcos como O Demolidor Renascido ou O Reinado do Rei do Crime, Fisk reconstrói sua posição financeira rapidamente graças às suas contas secretas de aliados leais e patrimônio acumulado em nome de terceiros. Sua riqueza permite financiar operações criminosas em larga escala, comprar influência em instituições policiais e também, e principalmente, instituições políticas, para manter uma rede de proteção que o torna quase intocável. Em histórias recentes, Fisk conseguiu chegar ao cargo de prefeito de Nova York, o que expandiu e muito sua influência, o que o deixou ainda mais rico. E curiosamente, outro personagem que era filho de pais abusivos e desenvolveu desde cedo o desejo de se tornar um homem poderoso e influente é Lex Luthor. Ainda adolescente, contratou um seguro de vida milionário em nome dos pais sem que eles soubessem e sabotou os freios do carro deles, causando um acidente fatal que garantiu o pagamento do seguro. Com o dinheiro da indenização, ele financiou sua educação e se formou no MIT, onde após a graduação fundou a Lex Corp, inicialmente como uma empresa de engenharia aeroespacial. A companhia cresceu rapidamente sob sua gestão, absorvendo dezenas de empresas menores e se diversificando em múltiplos setores, incluindo biotecnologia, robótica, inteligência artificial, computação, nanotecnologia, genética, energia nuclear, polímeros sintéticos, telecomunicações, física quântica e até pesquisa em viagem no tempo. Pois é, para que se contentar com pouco, não é mesmo? A Lex Corp mantém dezenas de instalações financeiras, laboratórios de pesquisa, refinarias e fábricas em dezenas de países como Austrália, Venezuela, Argentina, Brasil, Alemanha, Suíça, França e vários outros. A fortuna se acumulou principalmente pela genialidade científica de Luthor, que gerou patentes valiosas, e pela estratégia agressiva de fusões e aquisições que transformou a empresa em um dos maiores conglomerados multinacionais do mundo, rivalizando com a indústria de Bruce Wayne e também de Oliver Queen. A companhia gera receita contínua através de contratos governamentais, especialmente militares. Também tem vendas de tecnologias avançadas, royalties de patentes, investimentos imobiliários globais e operações em setores de alta margem como defesa e energia. Mesmo após períodos em que perdeu o controle da empresa, como quando foi eleito presidente dos Estados Unidos e deixou Talia al Ghul no comando, Luthor conseguiu reconstruir sua posição financeira. Ele utiliza a LexCorp para financiar projetos secretos, incluindo desenvolvimento de armaduras de guerra equipados com kryptonita, robôs gigantes, armas de disrupção sônica, geradores de campos de força e tecnologias derivadas de estudos sobre vida extraterrestre, mais especificamente que o Superman, claro. A estrutura corporativa permite que Luthor regenere riqueza mesmo após perdas significativas através de patentes exclusivas, contratos internacionais e manipulações de mercado, que é o de praxe por aqui. E abrindo nosso top 3, o Doutor Destino nasceu em uma tribo de ciganos na Latvéria e sua origem financeira começou de forma muito humilde, com ele sendo perseguido por autoridades locais. O ponto de virada na vida de Victor ocorreu quando ele viajou para os Estados Unidos para estudar na Universidade Estadual de Nova York, com uma bolsa de estudos focada em ciência e tecnologia. Durante esse período, ele desenvolveu protótipos de máquinas avançadas e começou a registrar invenções que seriam a base de sua riqueza tecnológica. Após um acidente que desfigurou seu rosto, ele viajou pelo mundo e acabou retornando para sua terra natal, onde liderou uma revolução armada para derrubar o ditador anterior. Ao tomar o poder, agora ele se tornou um monarca absoluto da Latvéria e transformou uma nação agrária e pobre em uma das potências mais tecnológicas do planeta Terra. A base principal da fortuna do Doutor Destino é a soberania nacional, pois como rei absoluto, ele tem controle total sobre o produto interno bruto do seu país. Ele utiliza o exército de robôs conhecido como Destinobôs para realizar a maior parte do trabalho braçal e de segurança, o que reduz o custo de manutenção do estado a quase zero. Nas histórias em quadrinhos, é comum ver que a economia da Latvéria é uma das mais estáveis do mundo porque Victor eliminou a pobreza e o desemprego através de uma gestão científica rigorosa, onde ele decide exatamente como cada centavo deve ser investido. Apesar de ser um super vilão, Destino é um excelente governante e faz de tudo para que seus súditos tenham uma vida confortável, desde que o obedeçam cegamente. Uma fonte massiva de renda para o Doutor Destino vem do licenciamento de patentes eletrônicas e mecânicas. Muitas empresas de tecnologia ao redor do mundo utilizam componentes eletrônicos básicos cujos conceitos originais foram criados por Victor Von Doom. Ele recebe royalties e pagamentos de licenciamento que são processados por empresas de fachadas registradas em diversos países. Um exemplo clássico disso ocorre durante o arco de histórias em que o Quarteto Fantástico descobre que as tecnologias do vilão estavam presentes em equipamentos domésticos e indústrias comuns, gerando lucro passivo constante para ele. Ele também é um mestre na área de energia nuclear e fusão fria, vendendo soluções energéticas para
outras nações que não possuem o mesmo nível de avanço científico que a Latvéria. Isso sem contar os minerais do seu país, suas terras, impostos e outras várias coisas que mantêm sua carteira sempre mais gordinha. E subindo um pouco mais o pódio, Ra's al Ghul começou há muito tempo atrás em algum lugar do deserto da Península Arábica. Para entender quem ele é hoje, você precisa entender que ele nasceu há mais de 700 anos. Naquela época, ele era um médico e um cientista brilhante que buscava formas de curar doenças e prolongar a vida humana. Foi nessa busca que ele descobriu o Poço de Lázaro, que é uma substância química natural encontrada em pontos específicos da Terra, capaz de curar qualquer ferida e até mesmo trazer pessoas de volta da morte. Ao longo dos séculos, Ra's usou o poço para se manter jovem e vivo, o que permitiu que ele acumulasse um conhecimento que nenhum outro ser humano possui. Ele viu impérios crescerem e caírem, aprendeu todas as línguas do mundo, dominou todas as artes marciais existentes e se tornou um estrategista impecável. Ra's al Ghul não ficou rico da noite pro dia. A riqueza dele é literalmente geracional, acumulada através dos séculos com juros sobre juros. Imagina se você tivesse guardado algumas moedas de ouro no ano de 1300 e deixado esse valor rendendo ou investido em terras. Hoje, você seria a pessoa mais rica do mundo. E Ra's al Ghul fez exatamente isso. Ele usou sua longevidade para adquirir vastas extensões de terra em locais que na época não valiam nada, mas que hoje são grandes centros urbanos ou reservas de recursos naturais valiosos como petróleo e minérios raros. Ele possui propriedades em quase todos os continentes e muitas dessas terras estão em nome de empresas de fachadas ou fundações que ele controla através de gerações de laranjas que são seus descendentes. Como ele sempre foi um homem da ciência, ele detém patentes secretas de remédios e produtos químicos que o mundo moderno ainda nem sonha em descobrir. Ele vende essas tecnologias de forma controlada ou as usa para chantagear governos e grandes corporações. Outra fonte de renda importante é o mercado de antiguidades e arte. Por ter vivido em várias épocas, ele possui tesouros arqueológicos originais que valem bilhões de dólares no mercado negro ou em leilões de elite. Ele sabe onde os tesouros foram enterrados porque ele estava lá quando foram escondidos. Ele também manipula a economia global, causando crises financeiras propositais para desvalorizar empresas que ele deseja comprar ou para derrubar rivais que ameaçam seus planos de purificação ambiental. Para manter todo esse dinheiro protegido e longe dos olhos do governo, ele utiliza paraísos fiscais e bancos que ele mesmo ajudou a fundar séculos atrás. Mas apesar disso, ele ainda não é o homem mais rico de todos, porque tem alguém que não é só mais velho que ele, como também mais rico. Mas algo que é muito mais valioso que a fortuna de todos esses personagens juntos é o seu like. Ele me ajuda a continuar criando conteúdo e manda o vídeo para mais longe. Então se tá curtindo, já sabe, deixa o like, manda para aquele seu amigo que não entende nada de quadrinhos e vamos para o primeiro lugar, que é Vandal Savage. Ele que nasceu como Vandar Adge há cerca de 50 mil anos na pré-história durante a Idade da Pedra. Ele era líder de uma tribo de Neandertais na região que hoje corresponde à Croácia, quando um meteorito caiu próximo ao acampamento, expondo ele a uma radiação misteriosa. A radiação o transformou em imortal, concedendo regeneração celular extrema, longevidade e inteligência aumentada ao longo de milênios. Desde então, Savage acumulou riqueza e poder, vivendo através de todas as eras da história humana. Ele atuou como conselheiro de reis, faraós, imperadores e líderes mundiais, adotando identidades diferentes em cada período. Entre suas atividades principais estão a manipulação de eventos históricos para aumentar sua influência e fortuna, a fundação de impérios temporários, a liderança de cultos secretos e a condução de guerras para lucro pessoal. Sua fortuna se acumulou principalmente através de investimentos de longo prazo em terras, minas, recursos naturais e artefatos valiosos que ele preservou por séculos. Ele acumulou joias, ouros, tesouros antigos e propriedades em continentes inteiros, comprando terras baratas em épocas de crise e vendendo em momentos de prosperidade. Vandal também lucrou com o comércio de especiarias, escravos, armas e tecnologias ao longo da história, além de roubar riquezas de civilizações caídas como o Egito Antigo, Roma e impérios medievais. Em tempos modernos, ele investiu em empresas de tecnologia, armamentos, farmacêutica e finanças globais, muitas vezes usando identidades falsas ou empresas de fachada. Ele possui ações majoritárias em companhias que rivalizam com as maiores do mundo e utiliza sua imortalidade para planejar investimentos com horizontes de décadas ou séculos. Savage também financia operações criminosas mercenárias e projetos científicos que visam aumentar seu poder, como pesquisas em imortalidade aprimorada e armas de destruição em massa. Em alguns arcos, ele demonstrou controlar recursos suficientes para financiar exércitos privados e manipular economias nacionais. Sua riqueza é praticamente incalculável e se renova constantemente pela combinação de patrimônio histórico acumulado, investimentos estratégicos e exploração de oportunidades globais sem as limitações de uma vida mortal. E é justamente esse personagem que finaliza o vídeo de hoje. Se gostou, você já sabe, deixa o like, comenta qual desses você acha que é o mais rico de todos, qual você acha que faltou aqui na lista de hoje, manda para aquele seu amigo que não entende nada de quadrinhos e ajuda o canal a continuar crescendo. Valeu e até a próxima!